Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois temas que vocês comentam muito comigo. Vocês querem saber melhor como utilizar as fórmulas no dia a dia e também como criar relatórios. Então hoje nós vamos ver como utilizar as fórmulas para criar relatórios e de forma que eles fiquem totalmente automáticos. Você vai poder, por exemplo, clicar aqui na célula do veículo, vai aparecer uma lista, você vai escolher qual é o veículo que você quer analisar, e o seu relatório, tanto as fórmulas quanto o seu gráfico, vão mudar automaticamente. Vamos aprender como fazer isso hoje. Você vai ver que é simples e qualquer um pode fazer. Eu sempre recebo muitos comentários querendo saber como utilizar melhor as fórmulas, como eu posso automatizar meu relatório, as minhas fórmulas, como utilizar elas para criar relatórios. Inclusive a fórmula que nós vamos aprender hoje é uma fórmula que eu tenho recebido muita mensagem recentemente lá no Instagram. Se você não segue o Instagram, o link está aqui embaixo. Ou você pode pesquisar por Excel 8020, você acha a gente lá. E eu recebo muita mensagem, poxa, eu precisava fazer uma soma, precisava saber qual foi o total de motos, de veículos vendidos, qual foi o total de vendas de tal vendedor. E eu mostrei várias vezes como utiliza a fórmula Soma 6. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar a fórmula 6 para a gente criar esse mini relatório aqui. E depois vocês podem expandir ele para relatórios maiores do seu dia a dia. Deixa eu pegar aqui um relatório vazio e vamos então montar esse relatório. O que é a função Soma 6? Ela vai somar de acordo com algum critério. Por exemplo, eu quero saber as vendas do João. Então ele vai somar esse valor aqui sempre que ele achar o João. Ele vai somar se for o João. Mesma coisa a Maria, ele vai somar se for a Maria. Mas eu posso colocar mais do que um critério. Por exemplo, eu quero saber qual foi o veículo vendido. Se foi uma moto ou se foi um carro. Então olha só, o soma C ele vai somar se for o João e se for uma moto. Se for a Maria e se for uma moto. Então, por exemplo, Maria carro ele vai ignorar. Maria moto ele vai somar. Então, o soma C ele sempre vai somar quando ele achar nas duas colunas esses critérios que nós vamos informar para ele. Só que eu mostrei a vocês que essa célula aqui poderia ser uma listagem. E quando a gente cria uma listagem, o nosso relatório fica de forma automática, porque ao mudar a informação dessa célula, a fórmula muda também. E como a gente cria essa listagem? Eu vou vir aqui na guia Dados, e tem a opção de validação de dados. Clicando aqui, ele vai perguntar o que eu quero permitir. Eu vou permitir uma lista. A fonte, eu vou escrever carro, ponto e vírgula, moto. E clicar em OK. E olha só, a nossa lista já aparece aqui. Agora eu posso escolher carro ou posso escolher moto. Agora é só a gente fazer o soma 6 e utilizar essa célula aqui como um dos nossos critérios. E aí o nosso relatório vai ficar totalmente automático. Quer ver só? Igual soma 6 com S no final. Eu vou abrir parênteses e ele pede o intervalo da soma, que é a coluna onde estão os meus valores que eu quero somar. Ponto e vírgula, qual é o intervalo do critério 1? Vamos dizer que o critério 1 seja o nosso veículo. Eu quero somar as vendas de moto. Então, o nosso intervalo do critério 1 é a coluna onde ele vai procurar esse veículo. Então, eu vou selecionar a coluna C aqui da nossa tabela. Ponto e vírgula. Qual é o nosso critério 1? Eu falei que o nosso critério 1 é um veículo. Então, eu vou selecionar essa célula aqui, a célula G1, que é a célula da moto. Agora é a célula da moto. Mas o que nós criamos aqui, você lembra? Foi a nossa listagem. Então, sempre que eu clicar na minha lista e mudar a informação, o que vai mudar dentro do soma 6? O critério 1. Agora ele é a moto, mas quando eu mudar, o critério 1 vai ser o carro. Então, olha como nós criamos uma fórmula utilizando uma célula, G1, e essa célula é uma célula dinâmica, onde você pode mudar ela o tempo todo. E com isso, a sua função também vai mudar automaticamente. Então, por enquanto, estamos somando todas as vendas de moto. Mas eu quero somar as vendas de moto do vendedor João. Então, João é o nosso critério número 2. Vou apertar um ponto e vírgula aqui e vamos continuar com a nossa fórmula. Qual é o intervalo do critério 2? Se eu falei que o João é o nosso critério 2, então o intervalo, ou seja, onde eu vou buscar essa palavra, é aqui, a nossa coluna dos vendedores. Eu vou selecionar essa coluna aqui. Ponto e vírgula, o nosso critério 2 é o João. Eu vou selecionar a célula do João. E pronto, a gente tem apenas dois critérios. Eu quero somar as vendas de moto do vendedor João. Vou fechar parênteses e dar um Enter. E ele vai chegar nos dados de 35 mil. Quando eu mudar isso aqui, clicar na minha lista e mudar para carro, automaticamente ele vai refazer a conta. Por quê?
Olha só, o nosso critério 1 é a palavra carro agora, porque a célula foi alterada, tá bom? Agora, eu vou copiar essa fórmula para baixo. Ctrl C, Ctrl V. E o nosso resultado é zero. Por que é zero? Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente copia uma fórmula de uma célula para outra, todas as células dentro dela se movimentam também. Por exemplo, olha só. O nosso critério 1, você lembra qual é? Era o veículo. Ele estava aqui ó, na célula G1. Quando eu copiei a fórmula abaixo, olha só, ele virou G2. Por quê? O que está dentro vai descer junto. Aqui, o nosso critério 2 é a célula F3, que na verdade era a célula F2, o João. E agora ela desceu também uma célula. Só que aqui tudo bem. Como eu quero analisar a Maria, não tem problema essa célula ter modificado. Mas a célula G2, eu não queria que se modificasse. Eu queria que ela ficasse sempre fixa aqui em cima, porque o nosso critério 1 é sempre o veículo. Então, olha só, isso aqui é muito importante ter esse cuidado. Eu vou deixar até um videozinho aqui em cima para vocês assistirem falando sobre fixar células. Isso aqui é muito importante. Então, eu vou editar a minha função, vou clicar no G1, que é o nosso critério 1, e vou apertar o atalho F4, a tecla F4. Ele vai colocar esses cifrões aqui que vão fixar essa célula. E olha só, o nosso resultado é o mesmo, mas quando eu copio Ctrl C e Ctrl V para colar embaixo, agora o G1 ficou preso lá no G1. E aí ele consegue fazer o cálculo correto. Todos os carros, que é o nosso critério 1, vendidos pela Maria, que agora é o nosso critério 2. E com isso, dá um total de 125. Se eu mudar de carro para moto, ele vai automaticamente mudar todo o nosso relatório. Então, a gente já viu como utilizar as funções soma 6 para a gente poder saber qual foi o total vendido de acordo com alguns critérios. Quero saber o total de motos vendidas, quero saber o total de o valor total vendido pelo vendedor João. Ou se a gente colocar os dois critérios juntos, o valor total de motos vendidas pelo João. A gente vai colocando os critérios para analisar nossos resultados. E com isso a gente pode fazer uma análise, por exemplo, de qual vendedor bateu a meta, qual vendedor vendeu mais moto, qual vendedor vendeu mais carro, qual foi o melhor vendedor do mês. E a gente começa a fazer análise de acordo com os critérios. Se eu quero saber qual é o melhor vendedor do mês, somando todas as vendas dele, eu ia colocar um critério só, que ia ser o vendedor. Eu não ia ter o critério de veículo. Então a gente ia fazer um soma 6 com um critério apenas. Mas se eu quiser saber aqui as vendas de cada vendedor em cada veículo, eu coloco dois critérios como nós fizemos. E como eu posso criar agora um gráfico que também vai ser atualizado automaticamente? Essa é a parte mais fácil, porque já está tudo pronto. Nós vamos utilizar essas células aqui para criar o nosso gráfico. Agora essa célula está com a informação de 35.000 e 18.000. Quando eu mudar para o carro, essas células vão mudar para 113 e 125. E como o nosso relatório vai ser feito de acordo com essas células aqui, ele vai mudar junto com as células. Olha só, eu vou selecionar as informações, venho em inserir e vou escolher o tipo de relatório que eu quero. Por exemplo, eu vou colocar aqui um relatório de colunas. Vou ajustar o tamanho dele. Vamos ajustar ele aqui. Vou tirar esse título, vou selecionar e apertar o Delete. Vou tirar esses números laterais também, Delete. E aqui eu vou adicionar um rótulo de dados. Ele vai colocar 125.000. O zero ficou lá embaixo, o número está muito grande. Então eu vou selecionar ele, venho em página inicial, vou diminuir o tamanho aqui da minha fonte e pronto. E agora eu posso clicar também na minha coluna e mudar a cor. Posso colocar a cor verde, que é a mesma cor do nosso relatório. Então olha só, quando eu clico aqui no carro e mudo para moto, ele vai refazer a nossa fórmula e o nosso relatório também vai ser alterado junto com ela. Eu posso até clicar, eu não gosto muito dessas linhas, clico nelas e aperto o Delete para sumir com elas, ficou bem melhor. Então agora olha só, nós temos um gráfico que ele atualiza automaticamente de acordo com o veículo que a gente escolhe. Então imagina você mandar para o seu chefe um relatório, fala, chefe, aqui ó, você pode analisar as vendas de todos os vendedores e você escolhe qual veículo você quer analisar. Ele vai analisar qual veículo, ele pode escolher, por exemplo, qual é a marca, qual o tipo do produto, ou você pode fazer inverso. Aqui na lista você pode colocar o nome dos vendedores e aqui embaixo você vai colocar o nome dos veículos. E aí ele vai escolher para ver as vendas de cada um dos vendedores. Ele vai filtrar, quero ver as vendas do João, eu quero ver as vendas da Maria. É só você inverter, colocar os vendedores aqui em cima, dentro da sua lista, lá em validação de dados. E aqui você vai colocar o nome de cada um dos produtos, nesse caso, cada um dos veículos. E com isso você vai criar um relatório totalmente automático e vai surpreender todo mundo. Agora é só soltar a criatividade, pegar as suas informações e começar a montar esse relatório. Se ficou com alguma dúvida,
comenta aqui embaixo, porque eu vou te ajudar, eu vou te responder. E aí você vai ficar sem dúvida nenhuma. E se você gostou desse vídeo, também compartilha com o seu, para ele saber como fazer esse relatório totalmente automático, ajudar ele a crescer, se destacar na empresa e também ajudar aqui o nosso canal a poder atingir ainda mais pessoas. E como eu falei anteriormente nesse vídeo, aqui embaixo tem o link também do nosso canal lá no Instagram. Segue lá que a gente tem vídeo diário sobre Excel. Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a nossa dica e até a próxima.